Olá pessoal, estamos diante da oitava aula. Nossa aula agora será sobre a lei de Hess. O que é a lei de Hess? Qual a sua importância para a química? Antes de falarmos sobre Hess, vamos ver como sua lei caiu como uma luva para a termoquímica. Em primeiro lugar, pela necessidade de se conhecer, a energia de determinadas reações era muito grande. Por exemplo, a quantidade de energia liberada da combustão de determinada substância compensa para ser utilizada como combustível, por exemplo? Pois é grande a necessidade de se conhecer as energias liberadas das reações. Segundo, o número de reações cujo valor de ΔH pode ser medido é bastante limitado. Em terceiro lugar, o número de reações químicas conhecidas ultrapassa a casa de milhões. E em quarto lugar, em regra geral, as reações não ocorrem em apenas uma etapa. Por exemplo, a combustão completa do carbono, ela forma o dióxido de carbono. Mas a combustão completa do carbono é muito difícil de acontecer. O que vai acontecer é a queima incompleta e queima completa. Isto é, vai formar monóxido de carbono e dióxido de carbono. Ou seja, a combustão passa pela formação de monóxido de carbono, que é um intermediário. O exemplo do carbono tem apenas uma etapa intermediária, mas tem reações que têm várias etapas até chegar ao produto final. Diante dessas dificuldades observadas, é que Hess traz grande contribuição para a termoquímica. Hess constatou que a variação de entalpia de uma reação química independe das etapas intermediárias, depende apenas dos estados inicial e final da reação. Mas quem foi Hess? German Henry Hess foi um químico nascido em Genebra, na Suíça. Estudou medicina, estudou química, estudou geologia. Ele foi médico até tornar-se professor de química na Universidade de São Petersburgo. Em 1840, anunciou a lei de Hess. Esta lei afirma que em uma reação química, a quantidade de calor produzida é constante e independe do número de etapas da reação. Essa lei se tornou muito importante da termoquímica porque determinadas reações químicas não podem ter o seu ΔH determinado experimentalmente. Entretanto, de acordo com a lei de Hess, a entalpia desse tipo de reação pode ser calculada por meio das entalpias de outras reações, por exemplo, as reações intermediárias. A lei de Hess nos permite trabalhar com equações químicas como se fossem equações matemáticas. Então vamos ver como calcular essas variações de entalpia? Vamos lá na oitava aula. A lei de Hess estabelece que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação. Então, como já foi falado, assim, ó, aqui tem um desenho que representa muito bem isso. O que o enunciado diz? Que essas daqui são as etapas intermediárias de uma reação, mas que na reação, na verdade, só depende do início e do final. Olha aqui, olha, aqui tem um reagente A que vai formar um produto B, que vai formar um produto C, e esse C vai formar um produto D. Mas pela lei de Hess diz que não, que para a gente trabalhar basta saber dessa e dessa daqui, olha, e pode fazer diretamente, tá bom? Onde ele diz que a variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final da reação. Aqui nós temos uma observação. Se em um sentido a equação é isotérmica, no sentido inverso a equação é endotérmica e vice-versa. Então, o que acontece, o que está dizendo aqui? Que é importante saber disso aqui, porque em algumas questões ou em algumas situações, a gente enxerga uma mesma equação de maneira invertida. Ou seja, se nessa equação, esses aqui são os produtos, em outra equação pode ser vista como o quê? Como reagente. Tá? Então é o seguinte, se ela está indo, ela é isotérmica, ela no contrário, no sentido contrário, ela vai ser endotérmica, ok? Então olha, observa aqui, olha, os reagentes aqui nessa equação são produtos, ou seja, está ocorrendo o inverso, é como se aqui, esses produtos aqui, ó, estão voltando a se tornar reagente, só que sentido contrário, tá? Nesse sentido ela é isotérmica. Nesse sentido aqui, ela é endotérmica. É a mesma equação, só que sentido inverso. Então, por isso também que os valores são iguais, mas os sinais já são invertidos. Aplicando a lei de Hess. Calcular a variação de entalpia da transformação de carbono grafite em carbono diamante, tá? A partir das reações abaixo.
Então, aqui nós temos, o que é que nós temos aqui? O que é o enunciado quer? Ele quer que demonstre aqui nas suas reações que essa substância se transforme nesta daqui. E ele quer a variação de entalpia. Só que aqui nós temos umas reações intermediárias, que é o grafite se tornando em dióxido de carbono e o diamante se tornando em dióxido de carbono. São duas reações diferentes. Mas a gente vai fazer o quê? Vai remanejar essas reações de tal forma que na hora da soma vai ficar somente a equação desejada, tá? E aí a gente vai poder calcular a variação de entalpia baseado nos valores que já foram dados. Então vamos lá. Aqui nós temos a equação desejada, nós temos as nossas reações, aqui nós temos a energia das reações e aqui é a resolução. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi o seguinte: nós colocamos a equação que no lado dos reagentes tem um dos elementos que queremos, que é o que? O grafite. Então nós colocamos essa primeira reação. Ó. Se o grafite aqui, o carbono grafite, está do lado dos reagentes, na nossa equação desejada, do lado do reagente, também está o nosso carbono grafite. Então nós vamos manter esta equação do jeito que ela está aqui. Olha, essa setinha aqui nós vamos utilizar para dizer que ela está diretamente igual estava aqui, tá ok? Então aqui, ó, carbono grafite mais oxigênio, gás carbônico, que está aqui a nossa energia. Agora tem uma coisa aqui, olha. Nós vamos passar para o outro lado. No lado do produto, nós temos o carbono diamante. E aqui na equação 2, que é a equação que nos resta, o nosso carbono diamante ele está do lado dos reagentes. Mas a nossa equação desejada está do lado do produto. Então nós vamos ter que inverter essa equação para que o nosso carbono diamante ele se torne do lado do produto, para atender esta necessidade. Aqui está, olha, nesta equação aqui, nós transcrevemos, e essa seta está dizendo que nós utilizamos o sentido inverso, tá? O diamante aqui ele é reagente, mas quando nós colocamos para cá, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele é produto, tá ok? Olha aqui, ó. Esse aqui é produto nessa equação, mas aqui ele se tornou reagente. E agora nós vamos somar, passando uma linha aqui, vamos somar a equação. Antes de somar, o que a gente tem que observar é o seguinte, que aquilo que está com o mesmo, que seja igual, a mesma substância igual, a gente pode cortar. Uma das coisas importantes dessa lei, da aplicação da lei de Hess, é que ele permite que a gente some as equações como se fossem expressões matemáticas, tá? Aí aqui nós vamos aqui, olha. Esse CO2 tem um CO2, tem outro CO2 aqui, ó. O oxigênio tem aqui do lado reagente e aqui do lado do produto também tem. A gente pode cortar. O que ficou? O carbono grafite e o carbono diamante. E aí nos resta o quê? Fazer a soma. E aqui está o resultado final. Está cortado as espécies que estão se anulando e sobrou o carbono grafite e o carbono diamante está aqui, ó. Carbono grafite, traz para baixo a seta da reação e do outro lado carbono diamante. E aqui a soma, menos 94 mais 94,5 dá 0,5 kcal por mol. Então esse aqui é o nosso resultado. O que ele quer? O que o enunciado pede? Calcular a variação de entalpia da transformação de carbono grafite em carbono diamante. Então, está aqui, ó, está calculado, tá? Este aqui é o resultado que foi pedido e está aqui, e aqui é a nossa reação que foi apresentada aqui, a equação desejada. Aqui aplicando a lei de Hess. O que diz aqui? Determinar a entalpia de formação do trióxido de enxofre. Está aqui, ó. Determinar a entalpia da formação do trióxido de enxofre a partir das reações intermediárias abaixo, ou seja, nós temos duas equações, nós vamos somar essa equação, o resultado final tem que ser esta equação, e aí ele quer o quê? Que a gente calcule a variação de entalpia dessa reação. E nós vamos calcular baseado nas energias já fornecidas. Então vamos lá, aqui nós temos as reações intermediárias, aqui nós temos a reação desejada. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar o seguinte, do lado do nosso reagente tem o quê? Tem um SO2. Então vamos olhar para cá, para nossas equações intermediárias e ver qual delas tem o SO2. Nós vamos
colocar aqui do lado do reagente. SO2. Olha aqui, ó. SO2 nós temos bem aqui. Esta equação tem SO2. Só que o SO2 ele está do lado do produto. E o nosso SO2 aqui na reação desejada ele tem que estar do lado dos reagentes. Então nós vamos inverter essa equação, tá? Vai ficar assim. SO2. Aí aqui nós estamos voltando aqui, ó. A setinha da reação. S mais oxigênio. Só que na nossa equação desejada, a reação desejada, nós temos 2 SO2. E aqui nós só temos um SO2. Então nós vamos ter que fazer o seguinte aqui, ó, multiplicar toda esta equação por 2 para atender esta necessidade. Nós vamos multiplicar aqui por 2, vamos multiplicar aqui por 2, vamos multiplicar aqui por 2. E aqui nós temos a nossa variação de entalpia, que também será multiplicado por 2. Isso aqui será igual a menos 296,83 vezes 2. Nós vamos multiplicar também esse valor por 2. Vamos para frente agora. Oxigênio. O oxigênio tem nas duas equações. Nesse caso, nós vamos pular. Nós vamos procurar aquele que só tem um elemento só, tá? Então, SO3. O nosso SO3, porque essa equação nós não podemos mais pegar, nós já pegamos. O SO3 está na de cima. Aqui ele está no produto e aqui na equação de cima também ele está no produto. Então, nós vamos manter esta equação. Aqui são 2 SO3, aqui também tem 2 SO3. Então, nós vamos botar aqui, ó, 2S, é um S, mais 3O2, setinha da reação, 2SO3. Variação de entalpia. Vamos manter a variação de entalpia, que é menos 791,44. Ah, tem um detalhe interessante que é o seguinte, olha, nós invertemos a equação de cima, mas não invertemos o sinal. Esse sinal tem que ser invertido, tá? Se ele era negativo, ele vai ter que ficar positivo. Agora nós vamos somar a nossa equação. Vamos eliminar os termos comuns. Olha, aqui tem 2S desse lado e do outro lado também tem 2S. Então nós vamos cortar, ó, 2S, 2S. Aqui nós temos oxigênio e oxigênio também vamos cortar. Só que aqui nós temos 3 oxigênio e aqui nós temos 2 oxigênio. Então, se eu tirar 2 oxigênio daqui, eu posso cortar com esse. E aqui vai ficar somente 1 oxigênio, porque esse 3 aqui, ó, foi excluído 2 aqui. Ficou o quê? Ficou 2 SO2 mais 1 oxigênio. Vou botar algum aqui. A setinha da reação. E do outro lado ficou o quê? 2SO3. A nossa variação de entalpia será igual. Vamos multiplicar este número aqui, olha. Este resultado vamos multiplicar por 2 e depois nós vamos fazer a soma. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então fica assim, olha. Multiplicou-se por 2 e depois fez a soma. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então ficou resultado, a variação de entalpia, menos 197,78. Ok? Então tá bom, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo aqui, ó, as seguintes equações termoquímicas, que são essas equações aqui, são verdadeiras quando reagentes e produtos estão no estado gasoso.
de 25 a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, 1 atm de atmosfera de pressão. Está aqui as nossas equações. Qual a variação de entalpia correspondente à obtenção de 1 mol de cloreto de metila? Ou seja, esse cloreto de metila aqui, ele quer saber a energia na formação desse cloreto de metila. A partir do tetacloreto de carbono, ou seja, ele quer que se saiba qual a energia na formação de 1 mol dessa substância a partir do tetacloreto de carbono e cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, tá ok? Ele quer que a gente saiba a energia nesta reação. Quando reagentes e produto forem gases a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, vamos montar, igual no exemplo anterior, vamos montar de tal forma que a gente possa somar. E na hora do resultado final, apareça somente a equação desejada para a gente poder calcular também a nossa variação de entalpia. Então vamos lá aqui primeiro, aqui, ó. Vamos localizar qual dessas equações contém essa espécie química aqui, ó, CCl4. Olha aqui, ó, CCl4. Só que o nosso CCl4 está do lado do reagente. E aqui nessa equação está do lado do produto. Então vamos colocar aqui que nós vamos utilizar essa equação e nós vamos fazer ela de maneira invertida. Então vamos lá aqui, ó. CCl4 mais HCl, HCl, a setinha da reação. Vamos aqui, ó. CHCl3 mais Cl. E a nossa variação de entalpia. Variação de entalpia será igual a... Olha, como foi invertida, aqui vai ficar aqui, ó. Vai ser igual a 100 positivo, tá ok? Utilizamos essa equação. Agora vamos colocar aqui, ó. Nós já utilizamos esse reagente, localizamos. Agora vamos localizar o HCl na nossa equação. Se a gente observar aqui na nossa equação, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 HCl. Nós já utilizamos essa equação e ainda restam 3. Nesse caso, a gente não sabe qual deles utilizar, porque tudo é HCl. Então, no caso aqui, quando está número repetido, a gente pula e pula para o próximo termo, tá? Porque aqui não tem como definir. Então, vamos para cá. CH3Cl. Vamos localizar qual dessas duas aqui tem CH3Cl. CH3Cl, bem aqui, ó. Aqui tem. E CH3Cl, bem aqui também tem, ó. Qualquer uma das duas poderia ser utilizada? Sim, desde que essa equação também seja analisada o resto dos componentes. Por quê? Olha, se a gente observar essa equação aqui de cima, ela tem um CH4. Esse CH4 não tem aqui em lugar nenhum para que a gente possa cortar. Ou seja, se a gente utilizar essa equação, ele vai ficar no final aqui, ela vai aparecer no final da nossa somatória e na nossa equação desejada não tem nenhuma espécie dessa. Ou seja, o nosso resultado final não vai ser igual à equação desejada. Então a gente não vai poder utilizar esta equação, porque esse CH4 aqui, ele não tem na nossa espécie, na nossa reação. E ele vai nos atrapalhar. Então, vamos utilizar essa daqui, ó, que tem também a espécie desejada e os elementos que estão aqui, olha, ele pode contribuir bastante na hora da somatória aqui para nós. Então, vamos utilizar essa daqui. Olha, o CH3Cl, ele está do lado dos reagentes. Na nossa equação, ele está do lado do produto. Nós vamos ter que inverter também essa reação. Então, vamos lá. Vamos começar a pegar daqui, ó. CH2, Cl2, mais HCl, setinha da reação, CH3, Cl, mais Cl2.
2. Olha, essa equação B aqui, o Cl é um Cl2 também, olha, gente. Esqueci de colocar aqui. É um Cl2, tá? Isso aqui na primeira. Só corrigindo. Então, já colocamos aqui. Agora, vamos colocar a energia dele. Olha, foi invertida. Olha, essa equação foi invertida? Sim. Então, nós vamos ter que também inverter aqui o nosso valor. Ó. Menos 96, ele vai ficar mais 96. Então, essa equação aqui também já foi utilizada. E essa aqui não vamos utilizar, só nos resta esta equação. E olha, se a gente observar aqui, aqui já contém as espécies químicas desejadas. Tem HCl, tem cloro, tem esse CH3Cl, tem o nosso CCl4, mas tem umas espécies químicas aqui que, no entanto, não é desejada para nós. Então, nós vamos utilizar essa equação que ele vai permitir cortar os elementos não desejáveis. Olha, por exemplo, aqui, ó, nós temos um CH2, Cl2, utilizando essa, já vai ter também um CH2, Cl2, ok? Então, vamos lá. Só que para isso, para que a gente possa cortar, o nosso CH2, Cl2, ele tem que aparecer do outro lado. Então, nós vamos ter que inverter também essa equação. Para quê? Para que ele permita que a gente corte esse elemento com esse aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o CH Cl3 mais HCl, setinha da reação, vamos voltar para cá, CH2, Cl2 mais cloro. E aqui nós temos a nossa variação de entalpia, que é 104, vai ficar mais 104, porque ele também foi invertido. Agora tem uma outra coisa interessante, que nós estamos utilizando esta equação porque ele vai permitir que a gente corte esse elemento com esse, sim. Mas também nós temos aqui, olha, 3 HCl. E a única forma da gente, na hora da soma, aparecer 3 HCl é utilizando também esta equação, porque aqui vai ter um HCl, um HCl, um HCl. Ok? Se a gente não utiliza, ia aparecer só 2 HCl e a nossa equação ia estar diferente. Então, olha, observe que essas equações estão contribuindo aqui com o nosso resultado. Então, nós já utilizamos também esta equação e agora eu vou fazer uma somatória. Olha aqui. Vamos cortar os elementos indesejáveis na nossa equação, tá? E aquilo que está de um lado e está do outro, eles se anulam. Ó, CH2, Cl2, nós temos aqui, ó, CH2, Cl2. CH2, Cl2. CHCl3. CHCl3. Vamos cortar aqui também. Agora, o que nos resta? O CCl4, o CCl4, mais nós temos 3 HCl. 3 HCl. Setinha da reação. Nós temos agora H3Cl, CH3Cl, melhor dizendo, CH3Cl, mais 3 cloro. 3 cloro. Observe que a nossa equação agora está igual à equação desejada. Olha. CCl4, 3HCl, a setinha da reação, CH3Cl, mais 3 cloro. E agora vamos somar a nossa energia. Que ele está perguntando justamente a variação, olha, qual a variação de entalpia. Vamos lá, somando aqui, olha, 100 mais 96 dá 196.
com mais 104, tudo positivo, vai dar 300 kJ, tá? Aqui está tudo em kJ. Então é isso aí. Nós vimos aqui como calcular a variação de entalpia de uma reação quando é dados os intermediários, ok? Então, valeu, aqui paramos aqui com lei de Hess e muito obrigado, até os próximos vídeos.